Podemos sim. Então, vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por hoje estarmos aqui reunidos em torno de seus ensinamentos, para estudar um pouquinho da doutrina espírita, começando com a página de Emmanuel, tentando, Senhor, nos melhorar a cada dia e nos esforçando, Senhor. Pedimos permissão para começar o estudo da noite. Muito obrigada. Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 15, no roteiro da fé. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. O aviso do Senhor é insofismável, indiscutível. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a se lamentar de fracassos e desilusões. Em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos e, como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. A sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médio espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Desculpe. Eu fui mexer aqui no mouse e aí deu um salto enorme aqui. Tranquilo. Alegando, pode continuar. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides, descuides, que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos? Eu vou deixar para você, Tosélio. Essa página é muito complicada. Vocês vão querer me matar aqui, mas tudo bem. Essa é bem difícil, hein? No roteiro da fé.
Essa não é fácil, não. Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos começar pelo óbvio, né? A página parece que não está falando dela mesma. Eu não sei se vocês, o que vocês sentem quando lê essa página. Parece que ela não está falando dela mesma. Parece que ela não está falando nem do roteiro da fé. E parece também que ela não está falando sobre o versículo de Lucas. Porque a maioria pode falar assim, poxa, mas dentro das manifestações religiosas que existem na Terra, não é natural você buscar esses caminhos para absorver informações e conhecimentos? Não é esse o propósito? Não é isso que todo mundo acredita? Que isso significa religião? Né? Ah, eu quero me ligar ao Cristo. Não é isso? Né? Eu vou me ligar realmente ao Cristo, porque é disso que ele está falando. Né? E ele está afirmando na página inteira que não é isso. Eu sei que por isso que estou falando que algumas pessoas aqui vão querer me bater. Ele está falando justamente que é justamente o contrário. E assim, de certa forma a gente já vem falando isso já há algum tempo. Não é a primeira vez que a gente passa por essa página. Nós já passamos por essa página 8 vezes. 8 vezes. Eu lembro como se fosse hoje. Porque foi uma página que sempre chamou muito minha atenção e eu sempre quis tentar entender um pouco mais essa página. Ficava lendo, relendo. Eu comprei esse livro já há muitos anos atrás. E eu ficava lendo esse livro e essa página sempre mexeu profundamente comigo. Porque tô abrindo o coraçãozinho, hein? Momento fala que eu te escuta. Depois eu vou comentar a página. Deixa eu só fazer um momento fala que eu te escuto, que de repente pode estar acontecendo isso com vocês. Vocês vão poder absorver a minha experiência e quem sabe assimilar de vocês. Inicialmente, quando a gente adentra a qualquer manifestação religiosa na Terra, a gente absorve um pouco do conhecimento sobre o que está sendo falado sobre o Cristo. E todos falam assim, poxa, isso é importante, você tem que conhecer esse modelo. Só que a página também não está falando sobre isso. O que acontece? Existe uma lei universal, e Kardec, aí para poder entender isso, entender um pouco mais sobre essa página, a gente tem que voltar lá no Livro dos Espíritos e descobrir que, na verdade, existe uma lei natural chamada uma lei de adoração. Essa lei de adoração, na verdade, ela é intrínseca da sua alma, ela é intrínseca da sua consciência. Não importa sobre o que, você vai estar sempre adorando alguma coisa. Sempre alguma coisa brilha ou tem um chamamento mais profundo que atrai o seu coração, que atrai a sua atenção. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Onde tiver seu coração, aí estará o seu tesouro. É uma frase similar a dizer sobre a lei de adoração. Tudo que você adora, você dá mais atenção. É totalmente natural. Só que aqui, no roteiro da fé, ele não está falando para quem se identifica como alguém encarnado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que só pensa em matéria e está pensando em matéria e se acha uma matéria. Que eu sou um corpo que nasce, cresce, fica adulto, maduro, envelhece e daqui a pouco perde várias funções físicas e com isso, qual é o papel dessa evolução? Não é sobre isso. Também não é sobre isso essa página. Essa página está falando diretamente para o espírito imortal. Ela não está falando para aqueles que têm uma consciência terra-terra. Você não vai começar a seguir o Cristo a partir do intercâmbio, ou do intercâmbio não, a partir do incentivo de terceiros. Isso tem que ser uma busca individual. Ela não é uma busca coletiva. A intenção de querer progredir, a intenção de querer desenvolver o amor e a sabedoria, não parte de terceiros. Não é assim que funciona. E como é que você vai adorar algo que você não conhece? Esse que é o grande problema, né? Porque essa página, ela meio que nos remete àquele velho problema, né? É a relação entre o ovo e a galinha, que nasceu primeiro. Parece ser um probleminha simples, mas ele também fala de algo extremamente profundo sobre a evolução espiritual, esse probleminha.
Quando que vai nascer dentro de nós a verdadeira vontade de querer se desenvolver em amor? Essa pergunta é pesada. Porque alguém pode falar assim, ué, você está me acusando que eu não estou me desenvolvendo em amor? Não, não estou acusando, eu tenho certeza. Todos nós estamos meio que hipnotizados pelos aspectos da vida e distraídos. E meio que distraídos, sem perceber o tempo, sem perceber as oportunidades, sem perceber a experiência como um todo. Nós estamos assim. O primeiro momento é a aceitação. A gente tem que saber que a gente está meio distraído. E não é à toa que no finalzinho ele fala sobre isso. Não ouvides, não se descuides, né? Não descuides, que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Mas o que tudo isso tem a ver com no roteiro da fé? Porque esse é um roteiro, quer dizer que existem regras de como que existem passos que eu tenho que avançar, né? Como é que você chega em certo lugar? Você precisa de um roteiro. Como é que você avança certos conhecimentos? Você precisa de um roteiro. Como é que você avança o aprendizado do amor? Você precisa de um roteiro. Esse é o problema. O problema é que isso está atrelado a uma pergunta que está lá no livro Boa Nova. Eu vou repetir aqui para vocês e eu vou pedir que vocês respondam. É sério, eu preciso que hoje vocês participem assim. Desculpa fazer isso, mas eu vou espetar vocês um pouco mais. Porque é importante para pensar mais profundamente sobre essa página. O Cristo fez a seguinte pergunta para os discípulos no livro Boa Nova. Num capítulo chamado... Deixa eu pegar aqui. No capítulo 5, chamado Os Discípulos. Ele faz a seguinte pergunta. Meus caros discípulos, diante de vocês existem dois caminhos. Um caminho belo e formoso, super encantador, cheio de brilho, árvores e condições maravilhosas. E existe um segundo caminho, que de longe você está vendo, que é difícil, é de dificuldade, de amargura, de dureza, de sofrimento. Coisas realmente complexas vão demandar de você nesse segundo caminho. Que pergunta você faria a si mesmo antes de escolher o caminho? Vou aguardar vocês responderem. Que pergunta vocês fariam? Pode falar, Paloma. Será que eu mereço o caminho bom? Não, que pergunta você faria para si mesma antes Então, de escolher? eu faria essa pergunta para mim mesma. Será que eu mereço esse caminho tão bom? Ok. Mais alguém? Eu perguntaria se é mais fácil ou não devo ir. Então, Não. Não tá te pedindo para você fazer uma análise. Ele está te perguntando qual pergunta você faria a si mesma antes de escolher o caminho. Alice, no País das Maravilhas, ele falou: se você não sabe aonde quer ir, você não pode ir para qualquer caminho, pelo qualquer caminho. Né? É uma pergunta individual. Você não pode dar uma resposta coletiva. Vocês vão sentir uma agonia agora. É a mesma agonia que os discípulos sentiram. Mais alguém? Vanessa? A gente deveria perguntar, né? Para onde o caminho, cada um dos caminhos vai nos levar. Mas não é isso que a gente pergunta. Mas é exatamente isso que a gente tem que perguntar. É exatamente isso que está na página. A gente quer um caminho mais fácil. A gente não quer saber o que tem do outro lado. A gente quer mais conforto. A gente quer mais facilidade. Paloma. A gente não faz esse caminho. Sim, a Paloma levantou a mão. Pode falar, Paloma. Ninguém quer saber da porta estreita. Essa é a verdade, né? Os olhos dizem uma coisa, mas o coração sai correndo dos olhos. Então, mas aí que vem o problema. Mas quem disse que a sua percepção, quem disse que o seu conhecimento e os seus sentimentos, que são muito simples, né? Nós somos criados simples e ignorantes, são muito simples, são muito básicos. Como é que com esses recursos tão básicos você vai conseguir perceber o que vai ser bom ou ruim?
Então, por vezes, a gente passa por constrangimentos numa encarnação para passar por certas experiências, porque elas são as experiências educadoras. Mas a questão é, você quer ser educado? Eu não sei se vocês perceberam, mas o grande problema de seguir o Cristo é que ele não é um processo compulsório, não é obrigatório. Você não chega para a criança e pergunta: você quer ir para a escola? Se você não quiser, eu não vou te levar para a escola. Não, se você não levar, vão te denunciar, vão chamar a polícia e vão tomar a criança de você. Você ainda vai responder processo por isso. Existe todo um corpo de estrutura organizada na Terra, que as pessoas costumam chamar de república, que controla a sua vida, controla as suas decisões. Você não tem escolha. Pô, mas a escola é ruim, aquele lá ambiente é esquisito. Não, você não tem escolha. Você vai ter que colocar a criança lá. Desculpa. O que a maioria de nós não percebemos é que você vai sendo guiado dessa maneira. Aí, por exemplo, você é guiado para se formar nisso. Vamos supor que você guiar a pessoa para se formar em medicina. Aí você aperta aquele adolescente, aperta aquele jovem, aperta ao máximo, fica controlando a vida dela toda. Aí quando chega na fase adulta, você começa a pagar faculdade, ou ela passa no vestibular, vai para um... Vestibular nem existe mais, eu tô entregando minha idade aqui. Você passa no Enem, sei lá, consegue uma pontuação boa, escolhe a faculdade de medicina, aí no meio da faculdade de medicina você abandona. As pessoas não entendem isso. Quem leu essa página entende. É totalmente natural. Ah, por quê? Porque a pessoa não quer fazer nada? Não, não é isso. Não é isso. Existem certos desafios que você só topa se você realmente quer fazer. Se você não quer fazer, você não topa. Eu não tenho como chegar aqui e falar que se você chegar no Everest, você vai daqui para o céu. Temos que fazer um treinamento de 6 meses, frio intenso, muita dor, muito sofrimento. Tem gente que vai perder dedo do pé, dedo da mão, mas quando você escalar o Everest, você vai para o céu, vai para a paz eterna. Mesmo assim, a maioria não iria escalar o Everest. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar onde eu quero chegar. Olha como é que o negócio é extremamente difícil de entender, esse roteiro. Os roteiros para o progresso são traçados por Deus a cada minuto. Nenhum roteiro de ninguém que encarna está largado. Tudo foi planejado para que você se desenvolva em máximo amor, para que você se desenvolva em máxima sabedoria. Mas ninguém pode entrar dentro de você e fazer criar vontade, especialmente a boa vontade, a chamada força de vontade. Olha como é que a palavra vontade foi desconstruída do nosso vocabulário. Aí você pensa assim, mas por que vontade foi desconstruída? Porque, basicamente, todo o sistema educacional que a gente trabalha na Terra, atualmente, ela não é baseada no amor. Ela não é baseada na fraternidade. Ela não é baseada nos conceitos de você se capacitar para cooperar num projeto que é maior que você mesmo. Você não explica isso para as crianças. Você não fala isso nem sequer para os adultos que estão se formando em faculdade. Uma vez me convidaram, foi até minha irmã, né? Minha irmã dava aula numa escola, acho que de português, né? Dava aula de português numa escola. E aí ela me convidou para fazer uma palestra para um grupo de alunos, né? Turma lotada, com relação a pessoa escolher a área técnica, escolher a área de engenharia, né? E eu falei, olha só, você tem certeza? Logo eu. Não, por favor, não consegui ninguém, ficou um buraco aqui, por favor. Eu falei, tá bom, mas acho que você vai se arrepender, mas tudo bem. E aí todo mundo ficou chocado, né? Porque quando eu subi, né, na tribuna, aí fui tudo arrumadinho, né? Porque as pessoas gostam de ver você de terno e gravata, fui de terno e gravata. E aí eu falei aqui, meu objetivo é esvaziar essa sala. Tinha assim, quase uns 90 pessoas. Eu vou fazer com que essa sala só fique 6 pessoas. Eu acho que não vai ficar mais que 7. E aí eu comecei a falar, né? Porque comecei a contar uma história de um local
onde você precisava de pessoas para construir aço. Depois contei uma história que você precisava de pessoas para construir prego. E que não existe um país sem construir engrenagem. Que não existe uma nação sem construir ferrovia. Mas não tem glória, não tem riqueza. Não vai ter retorno. Você vai ajudar, você vai colaborar e você vai ser um eterno invisível na história da humanidade. Mas você vai fazer isso porque é o seu objetivo, é o seu propósito de vida. Lógico que eu esvaziei o lugar rapidamente, né? Mas era esse o objetivo mesmo. E eu falei claramente que não quer construir um país, por favor, não faça engenharia. Deixe vaga para quem quer construir o país. Quem não quer servir nos locais de medicina, de enfermagem, por favor, não vai fazer por causa de dinheiro. Você vai tirar a oportunidade de outros que querem realmente servir naquela posição e que você, de repente, está indo lá só por causa de dinheiro, você só vai atrapalhar. Aí as pessoas... Aí teve um que falou assim, você não pode falar assim com as pessoas. Eu falei, mas por que eu não posso? Eu tenho que dizer para vocês o que vocês têm que fazer, ao contrário. Eu quero saber o que vocês não querem fazer. Porque quando vocês perceberem o que vocês não querem fazer, vocês vão tentar descobrir o que vocês querem fazer. Mas como vocês tiveram a vida guiadas até aqui, porque alguém mandou. Você não foi para a escola porque queria. Você não aprendeu inglês porque você queria. Certamente porque seu pai te obrigou. Levanta a mão aqui quem aprendeu inglês porque os pais obrigaram. Plum, todo mundo. Levanta a mão que quem vem para a escola todo dia foi porque os pais obrigaram. Plum, levantou a mão todo mundo. Levanta a mão aqui, aí no caso nosso aqui, levanta a mão aqui quem está buscando uma religiosidade porque acha que existe essa obrigatoriedade, porque acha que existe uma obrigação, embora sem entender o que é essa obrigação. A maioria não sabe qual é a obrigação, o que significa a palavra religião. Então, o conceito de religiosidade, o conceito apresentado pelo Cristo, a chamada Boa Nova, que é uma filosofia de vida, foi totalmente deturpada e adaptada às consciências que nós vivemos hoje. Nós fazemos assim com relação a todos os conhecimentos. Nós fazemos assim com relação ao conhecimento de matemática, de física, de química. A gente adapta a nossa realidade e transformamos qualquer conhecimento em recursos para usurparmos esse conhecimento para atender os nossos desejos. Mas você é criatura, você não é criador. Como assim você quer se usurpar de um certo conceito para atender a sua vontade? A sua vontade não importa. Mas você chega para a pessoa e fala isso. A sua vontade não importa. Porque a sua vontade não está te levando ao progresso. É uma bobagem que a sua vontade está te guiando mal. Então você precisa de um modelo. Você tem que olhar para Jesus e observar qual era a vontade de Jesus para toda a humanidade. Eu tenho que seguir essa vontade. Poxa, mas essa vontade é braba. Essa vontade, poxa, eu não vou comprar uma lancha. Eu não vou ficar viajando o mundo inteiro me divertindo, só curtindo a vida doidada. Poxa, mas isso é muito ruim, eu não quero isso, só quero ficar curtindo a vida doidado. Ou então eu só quero não fazer nada. Existem pessoas que possuem a expectativa de trabalhar rápido, fazer tarefas rápidas, qualquer atividade que faz, quer fazer rápido, fica em aflição para terminar logo, para não fazer absolutamente nada. Isso também é uma fuga, porque o verdadeiro desenvolvimento está na tarefa. Vocês compreendem o paradoxo? O paradoxo que a gente está vivendo? A gente está vivendo um paradoxo extremamente complexo. A gente está naquele nível de evolução intelectual em que esse nível de evolução intelectual não impacta na vontade. É uma coisa de louco. É o contrário. Aquela evolução intelectual, ou até mesmo aquela evolução profunda, estudou muito tempo sobre o Cristo, conhece todas as passagens, pode fazer comentários, mas ele não se sente que tem necessidade de aprender mais sobre a bondade. E você só aprende fazendo. A pessoa não percebe isso. Então a gente fica nessa fuga contínua, inventando. Ah, isso aqui eu consigo seguir Jesus. Poxa, isso aqui é demais, né? Isso aqui não é para qualquer um. E a gente não percebe, e ele fala isso na página, por isso lança a volta toda,
ele fala sobre a lei de adoração. O que acontece? Quando você começa a criar um ídolo, e isso também tem no meio espírita, profundo, chega a ser doentio, porque tem a ver com o nosso nível evolutivo, você começa a adorar, por exemplo, Chico Xavier, ou começa a adorar Emmanuel, sei lá, qualquer nome desse, não tem problema. Quando você coloca essas pessoas, esses espíritos, num pedestal, ou numa condição inatingível, você pensa, eles já estão cumprindo, né, a vontade de Deus, né? Eles já estão correndo atrás, eles já são outro nível. Enquanto eu não estou lá, não chego nesse nível, eu não tenho nada para fazer para evoluir, para alcançar esse nível. Eu não preciso me esforçar. Isso é uma reação automática no nosso mundo íntimo, tá? Não sou eu que estou falando isso não, Emmanuel fala isso em outras páginas, Kardec fala isso no Evangelho e no Espiritismo, e igualmente no Livro dos Espíritos. A lei de adoração é algo que, na verdade, é um influxo que você coloca de vontade no objetivo errado. Porque se você botasse a lei de adoração, adorasse a lei de progresso, adorasse realmente as leis que vão alavancar o seu mundo íntimo, em amor e sabedoria, né? Você queria conhecer rapidamente, peraí, qual é o roteiro para desenvolver o amor? Aí você vai esquadrinhar todos os recursos da vida do Cristo e vai descobrir, peraí, Jesus se empenhava profundamente na bondade, na tolerância, na compreensão das imperfeições alheias, no perdão das ofensas. Ele colocou vários degraus que todos nós vamos ter que subir. Não tem jeito, você vai ter que desenvolver o sentimento da caridade. Se você não desenvolve o sentimento da caridade, que envolve benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, você simplesmente não desenvolve o amor, é impossível. É impossível, ninguém desenvolveu o amor sem passar por essa escada. Não tem jeito. Não existe vida de relação, seja casamento, seja relação de trabalho, qualquer tipo de relação que você conviva. Não importa se você não consegue animar sentimentos para com o próximo. Ânimo, ânima. Não é ânimo de estar animadinho, não. Ânima, você colocar energia para ser bondoso ou bondosa. Botar energia para ser compreensivo, para compreender as imperfeições do próximo. Igualmente, para perdoar as ofensas, se você não colocar energia, boa vontade nessa direção, você não está se desenvolvendo no amor. Aí você pode falar assim, não, você errou. A página está falando sobre o roteiro da fé. Não é sobre o roteiro do amor. A fé vem de fidelis, que é fidelidade. Deus é fiel com relação aos próprios princípios, porque ele é profundamente infinito amor e infinita sabedoria. Então, tudo que ele planeja é para nos alavancar e nos desenvolver. Você confia nisso? Aí você vai dizer, sim, eu confio, eu tenho certeza que ele faz tudo. Ah, mas e essa situação que acontece na sua vida? E aquela outra? Não, isso aí não, né? Isso aí é o irmão, ou a irmã, ou a fulano, o marido, ou a esposa que está criando essa confusão toda, porque não era para existir essa confusão toda. Como é que você sabe que não era para existir essa confusão toda? Como é que você vai treinar o perdão sem ser ofendido? Como é que você vai treinar a compreensão sem conviver com a imperfeição de alguém? É sobre isso a página. Como é que você vai criar essa predisposição de expor o seu mundo íntimo, expor a sua pseudo-paz, pseudo-harmonia, sua falsa paz, falsa harmonia, a condições de agravo, a condições que você não vai querer ir, que você não vai querer conviver. Como é que você vai fazer isso conscientemente? Como é que você vai chegar na prece no fim do dia, depois de ter passado várias complicações, várias dificuldades, você vai pegar e ainda vai agradecer pela dificuldade? Senhor, eu não compreendia que meus sentimentos iriam me induzir a pensar assim do próximo, a desejar até mesmo mal de alguém. Obrigado por me permitir me conhecer um pouco mais e entender a origem desses sentimentos, que eu preciso aprender a transformá-los.
Então, é esse o grande problema. Você conhece o roteiro que Deus planeja continuamente para todos nós através do Cristo, hein? Através do Cristo. Ele é o executor desse serviço que Deus organiza para todos nós. Ele executa esses planejamentos para todos nós. Então, quando ele pede siga-me, não é figurativo. Esse é o problema, que ele começou a frase assim. Emmanuel não começou essa frase, desse aviso. Eu seria um pouco mais duro. Não é muito bem um aviso. Ele está dizendo o seguinte: ei, acordem. Vocês estão num sono hipnótico aí, despertem. Vocês estão achando, vocês criaram uma identidade que não existe. Vocês criaram uma percepção de vida que não existe. Você não está aí para buscar ser feliz. Isso não existe. Não tem como ser feliz sem saber amar. Não tem como ser feliz sem saber desenvolver a sabedoria. Você só vai meter os pés pelas mãos. Você só vai criar constrangimento à sua volta. E o pior, as dores que você cria à sua volta, que nós teremos que retornar juntos, você não quer ver o reflexo do que você mesmo fez, do que você mesmo produziu. E aí o que você faz? Em vez de aceitar essas desilusões, dessas construções alienadas, dessas construções totalmente translocadas, você foge de conviver com sua própria criação. Enquanto Deus está o tempo todo nos convidando a amparar a criação. Você está andando na rua, está vendo um galinho de planta caindo? Vai lá, ampara aquele vegetal. Mas que você vê, de repente, um adulto caindo, talvez você não queira parar para ajudar, para chamar a SAMU, para dar um apoio, para dar um copo d'água. Mas está arriscado você fazer isso com cachorro, com vegetal. Então, por que com os outros reinos nós, por vezes, demonstrando alguma predisposição, com o reino nominal não? É esquisito, né? A criação mais importante divina é o próximo. A criatura mais complexa que foi feita na criação foram as nossas consciências, os espíritos que nesse aspecto onde nós estamos. O princípio espiritual deu muito mais trabalho para Deus do que o princípio material. Isso está lá eu sempre falo isso. Isso está lá no primeiro livro de Moisés. Desculpa. Simplesmente ele falou, faça-se a luz. E a luz se fez. Agora, quando foi para criar o princípio espiritual, ele soprou. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, todo princípio material é muito mais simples do que um princípio espiritual. Você, como essência, é uma criação extremamente complexa divina. Então é óbvio que o próximo é muito mais complexo e muito mais importante na criação divina, se fôssemos criar uma escala, do que um cachorro, do que um gato, do que um cavalo, do que todos os animais juntos. Então você está querendo dizer que eu não devo cuidar dos animais e devo sim cuidar do próximo? Para de ter construção mental, precisamos parar com isso, né? De ter construção mental automática de exceção. Se pensa em Fá, tirou o Fé. Se pensa em Fi, tirou o Fó. A gente tem que parar com isso. Não é exceção. Todos nós temos que colaborar na vinha. Nós já estamos dentro da vinha. E a gente não percebe. Todos nós já estamos trabalhando na vinha. Todos nós. E Jesus fala sobre isso. O reino de Deus é como se fosse uma vinha. Deus é o dono da vinha. E todos nós somos os trabalhadores. Claro que lá ele deu um exemplo que todos nós compreendimos naquela época. Mas agora a gente vive na cidade, ninguém mais está na vinha. Ninguém sabe o que é isso. Na vinha, você não compete com o cara do lado. Não existe competição com o próximo. Deixa eu ver quantas uvas eu vou pegar mais do que fulano. Quantos cestos eu vou encher mais que Beltrano. Você não faz isso. Você não faz isso. Aquele que está pegando menos, você ajuda. Aquele que não tem mais a idade para levantar aquele cesto cheio de uva pesado, você que é mais jovem e mais forte, você vai lá naturalmente e pega. É natural para você participar.
se ampararem mutuamente, porque o objetivo maior é colher o mais rápido possível a uva em colaboração, em cooperação. Então, eles entenderam esse princípio. Nós não. Ainda estamos aqui patinando para entender esse princípio tão complexo. Os projetos divinos são por cooperação. Quando Jesus diga, siga-me, não é simplesmente só seguir em relação ao exemplo dele. Esse que é o problema. É também, siga o roteiro que eu estou enviando para você agora. Eu estou enviando para você agora esse roteiro. Ó, você vai nascer em tal lugar, São Gonçalo, tal lugar, tal endereço, tal coisa. Vai ter esses vizinhos. Um vai ser difícil, outro vai ser fácil, o outro vai ser insuportável. Não sei aonde vai ter difícil, vai trabalhar em tal lugar, vai conviver. Essas pessoas todas que você vai encontrar não são por acaso. Foi tudo planejado, arquitetado. Ah, mas que isso? Deus não tem essa capacidade de criar algo assim tão complexo, tão arrojado de bilhões e bilhões de pessoas. Você tá olhando pouco para o céu. Você não viu os bilhões e bilhões de estrelas, que são cercadas de bilhões e mais bilhões e bilhões e bilhões de outras estrelas, que são cercadas de bilhões e bilhões e bilhões de outros planetas. Quando você começa a observar o tamanho disso tudo, você muda a sua percepção. Você muda a sua percepção sobre isso. E você passa a compreender. Talvez tudo tenha sido planejado. Em detalhes. E incrível, Deus sabia como cada um já ia reagir. Mas ele acredita profundamente que uma hora vai despertar uma vontade, além de uma vontade simples, vai para uma boa vontade, para uma força de vontade de querer realmente marchar para a luz, de querer realmente se desenvolver. Então a pessoa começa a se observar como se fosse uma estátua. Aí começa a falar assim, peraí, eu tenho que me regenerar. Essa rachadura tá ruim. Essa pintura tá ruim. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero cultivar mais esses sentimentos. Quando a pessoa me ofender, e seremos ofendidos, eu não quero mais cultivar mágoa. Eu não quero cultivar rancor. Eu quero saber lidar com isso e conseguir reagir melhor. Eu quero saber aprender a lidar com a cólera. Quando eu fico extremamente zangado, eu preciso aprender, porque isso acaba demonstrando o meu mundo interior. Eu preciso perceber esse mundo interior e eu preciso me transformar. Então as pessoas ficam achando que esse siga-me está dizendo o seguinte, olha, vocês estão aí largados? Fica à vontade, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem viver à vontade aí largado, não tem problema, tá? Quando de vez em quando vocês quiserem me seguir, aí você me segue. Não, não é isso. Você já está num projeto do que o planeta foi projetado pelo Cristo. Isso a gente não entendeu ainda. O fluido que cobre o nosso espírito, chamado perispírito, quem criou foi ele. Quem manipulou os fluidos para disponibilizar para a gente foi ele, não foi você, não fomos nós. A gente não tem como criar isso. A gente não tem como manipular o princípio essencial da matéria, que é o fluido cósmico universal, transformar esse fluido cósmico universal em fluido mais pouquinho de nada mais materializado, que é o chamado fluido universal, que é o que reveste todos nós, né, que a gente chama de perispírito. Nem isso a gente tem, não é nosso. Você não produz isso. Esse é o choque que todo mundo toma quando começa a estudar o espiritismo. Peraí, eu não produzo nada disso. Quem está produzindo isso tudo? É o Cristo. Ele opera continuamente em nome do Pai. E é o que o Pai quer, que assim seja. Ele assim ele cumpre. Então, quando ele fala siga-me, ele está deixando aqui, o aviso do Senhor é insofismável, é indiscutível. É indiscutível por quê? Porque Emmanuel se deparou com essa realidade. Emmanuel percebeu, mas ele não quer nos chocar. Ele está dizendo o seguinte, você já está vivendo o projeto chamado Filho do Homem. Você já está vivendo o projeto, esse projeto. E esse projeto está sendo patrocinado. E é extremamente custoso. Extremamente oneroso. Milhares e milhares de almas trabalham intensamente, por vezes, para cuidar de uma família. Não é fácil o trabalho.
Então, quando ele diz siga-me, é que ele está dizendo o seguinte: o trabalho não é que ele vai começar, não é que você vai optar se você quer começar a participar. Você está imerso nele há milhares de anos. Antes dele vir à Terra, o Cristo, ele já era o Cristo. Então, todos nós aqui temos mais ou menos 1,5 bilhões de anos de criação. Com a consciência ativa, 200 mil anos para cá. Com a consciência mais desperta, com pensamento contínuo, foi em torno de 2 ciclos atrás, de 7 mil anos. Só para vocês entenderem a magnitude do problema. Antes, nem pensamento contínuo nós tínhamos. Aí, de repente, Jesus achou que tinha que fazer esse investimento na humanidade. E ele promoveu o pensamento contínuo, com a enxertia divina com os outros povos. Essa história está bem narrada e bem descrita no livro A Caminho da Luz, também descrevendo como foi esse processo todo de enxertia, e no livro Evolução em Dois Mundos. Aí você toma um susto, você fala assim, caramba, eu não só devo ao Cristo, como eu devo a milhares e milhares e milhares de almas que cooperaram continuamente com Cristo e com esse projeto. E isso foi crescendo, foi germinando. Vocês não estão achando que os discípulos eram daqui, né? Os discípulos não eram daqui. O povo hebreu não era daqui. O povo egípcio não era daqui. Então, esses 4 povos, o povo egípcio, os egípcios, o povo hebreu, os hinduístas, né, os hindus, né, a Índia mais antiga, né, milenar, e o povo, os chamados cientificistas, que se misturaram na Europa como um todo, né, que aceitaram se misturar com os bárbaros, ou seja, cada um de nós aqui, né, essas 4 civilizações são os exilados de Capela. Eles que ajudaram a fecundar essas condições que nós vivíamos aqui e alterar até as questões geométricas do nosso corpo, até a própria genética do nosso corpo foi alterada com essa enxertia divina. Isso narra em detalhes, tá? No livro A Caminho da Luz, não estou inventando isso não. Então, quando ele fala siga-me, ele está dizendo o seguinte, o projeto não é que ele vai começar não, ele sempre esteve operando e vocês aqui não estão percebendo, vocês não estão despertos para isso ainda. Então, qualquer coisinha que a gente acontece na nossa vida, a gente prefere o quê? Há muita gente a se lamentar de fracassos e desilusões. Puxa vida, eu queria ser bondoso, acabei maltratando fulana. Eu queria fazer isso, acabei falando aquilo. Em matéria de fé, matéria de confiança, ou seja, construir uma relação de confiança, fé quer dizer isso, tá, gente? Deus confia em você, mas você é confiável? Fé não é uma coisa unilateral. Eu vou confiar em Deus. Não! Fé, por isso que fé é tão pesada. Qual o problema da fé? Porque Deus já virá para você e vai fazer a mesma pergunta. E você é confiável? Eu posso confiar em você? Que você quer realmente progredir? Que você vai realmente amparar quem está à sua volta? Que o pouquinho que você já adquiriu de capacidade, você vai cooperar com todos que estão à sua volta? Eu posso confiar em você que você vai fazer isso? É esse o conselho que Jesus veio trazer à Terra e deu esse exemplo para todos nós. Então, em matéria de fé, nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho, nós ficamos com esses sentimentos bobinhos de fracasso e desilusão. Ah, mas eu não consigo. Ah, isso é muito difícil. Só que quando você liga essa chave, ah, isso é muito difícil, ah, eu não consigo, você para tudo, você não continua. Quando você começa a falar, nossa, olha só Chico, né? Vocês conhecem a história de Chico, não? Vocês não sabem quem ele foi? Vocês não conhecem a história da Espanha? Ele era a rainha de Espanha. Vocês não conhecem a história dele, não? Então corre atrás, vai lá estudar a história de Espanha. Nesse planeta, reencarnando, ou é missionário, ele não é missionário, gente. É um espírito em dificuldade e em problemas como cada um de nós, tá? Não é missionário, não. Ah, mas eu gosto tanto de falar sobre Chico, dar Chico como exemplo. Só que cuidado, isso cria, dentro do seu psiquismo, dentro da sua cabeça, uma condição inatingível e o melhor, já tem alguém cumprindo. Eu não preciso cumprir. Isso é automático. É esse o grande gargalo da idolatria, né? Quando você cria esse processo,
Você se desliga dos seus projetos, dos seus objetivos. E aí já está construindo com Cristo, pô. O cara já é um fenômeno. Não precisa de mim. Quem sou eu para ajudar em alguma coisa? Todo mundo fala isso. É uma psicose instaurada no planeta. Parece que, sei lá, jogou um gás alucinógeno e ficou todo mundo alucinado. Como assim? Como assim não precisa de mais ninguém? O convite é para todos. Todos temos que cooperar, né? Então, buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. A sede que você tem de progresso, a sede que você tem de informações, você não vai encontrar em terceiros. Né? Como é que você faz para aprender matemática? Você vê alguém fazendo. Querem ouvir a verdade? Vou contar a verdade toda para vocês. Todo o sistema educacional da Terra não é baseado em envergadura de desenvolvimento individual. Ele é cópia. É um copiando o outro. Mas ninguém sabe como Pitágoras construiu o Teorema de Pitágoras. Ninguém sabe. Se perdeu. Foram assassinados junto com ele no incêndio que assassinou Pitágoras. Se perdeu. Você não tem como perguntar isso para Pitágoras. A não sei que você sai do corpo físico e vai perseguir ele por aí. Você não sabe de onde veio isso. E está arriscado você descobrir que veio de uma outra civilização. Que ele mesmo aprendeu com outros. E a origem você não conhece. Esse é o grande gargalo. A gente fica... Porque essa sede, você tem que sentir sede. Se você não sentir sede, você não vai buscar nem ajuda no próximo, nem no Cristo. Esse é o grande gargalo. Não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Né? Todos nós temos essa sede. Né? Aqui é o padre católico, incapaz de oferecer santidade perfeita. É óbvio que é incapaz. Ele é um ser humano como cada um de nós, ué. Ele é um espírito em evolução como cada um de nós. Lá tem um pastor da igreja, né? Da reforma luterana. Né? Tem várias subdivisões. Não importa, ele está lá atento e nobre, tentando buscar com todo afinco, mas ele está inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Por vezes ele não vai ter a virtude da paciência, da paz, da brandura, da afabilidade, da doçura. Vai até ser agressivo ao falar de assuntos que deveria falar com carinho. Mas a questão não é essa. A questão é que mostra que todo mundo se tornou caixa de som, mas ninguém está buscando tentar entender o que isso significa. E ele chega a falar do médio espírita. Abnegado, diligente, nossa, super empenhado. Todavia, distante da própria sublimação. Distante da própria sublimação. Ah, mas então você está tentando desconstruir um conceito que já existe no meio espírita, que as pessoas gostam tanto de citar os exemplos. Não é isso. Você pode citar os exemplos, você pode narrar os exemplos, não tem problema nenhum. O problema é quando você cria o sentimento de idolatria. Esse sentimento, você não rascunha ele, você não acompanha. O sentimento de idolatria faz você parar de desejar chegar àquele ponto. Você não tem cobiça quando você tem idolatria. Não tem como misturar os dois. Idolatria não gera cobiça. É isso que eu estou tentando explicar. Não sei se eu estou sendo claro. Vocês podem rascunhar dentro do coraçãozinho de vocês. Fica à vontade. Tudo que você tinha cobiça não tinha a ver com idolatria. E tudo que tem a ver com idolatria não tem a ver com cobiça. Só que a gente não percebe os nossos próprios sentimentos. Eu duvido alguém falar assim, nossa, eu tenho um grande ídolo do piano. Eu quero ser tão bom quanto ele. Você não vai ver a pessoa falando isso. Você vai ver o contrário. A pessoa cobiçando o talento do outro. Querendo se desenvolver em piano tanto quanto o outro. E, inclusive, quando você está tentando se desenvolver e alcançando um certo progresso, você até quer desconsiderar aquele como seu ídolo. Deixou de ser ídolo. Eu não vou ficar só escutando ele, né? Eu tenho que escutar outros pianistas também. Eu não vou só seguir ele, né? Eu tenho que ver outras pessoas também. E eu estou falando que isso
que nós somos treinados para isso. Você é treinado para isso. Você estudou um livro de geografia, você nunca vai ler outro de outro autor. E se você descobrir que o outro autor fala contra o primeiro, piorou, aí que você não vai ler mesmo. Vocês estão entendendo o problema? Só isso são sentimentos criados dentro da gente para frear nós mesmos. Para frear a nós mesmos. A dificuldade de aceitar que existe um contraponto, que outro pensa diferente, eu vou ler e ver como ele pensa, e entender como ele pensa, essa mesma resistência é a mesma resistência que nós temos de escolher o caminho mais escabroso. Pô, vou dar essa volta toda, eu já acho que isso aqui é verdade. Se eu já acho que isso aqui é verdade, por que eu vou ficar me desgastando do outro lado? É isso o problema. É aquilo que você assimila como verdade e vive como verdade. E para que mudar, poxa? Já é verdade para você. Por que você vai questionar o que para você é verdade? Você não questiona. Na verdade, cada alguém te ensinar o que não é verdade e você deve ficar com raiva da pessoa. Vou te mostrar como descascar alho mais fácil, sem deixar cheiro na mão e tudo mais. Você vai e ensina. Aí a pessoa fala, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. O seu jeito vai continuar com o cheiro de alho na mão. Você pode até se cortar com a faca, esse jeito aqui não tem mais perigo, é melhor. Não, mas eu não vou fazer assim não, vou fazer do meu jeito. É essa a essência, que é o mesmo sentimento que nos atrasa e que nos trava em não seguir o Cristo. É isso que eu estou tentando explicar. Todas as coisas pequenas, que somos exatamente, altamente prisioneiros, criamos prisões psicológicas. Isso aqui, eu acho que tem que ser assim. Aí você vive aquilo até o último minuto de vida. Enquanto que você deveria pegar aquele conceito e tentar progredir ele. Não, mas eu não tenho que progredir isso. Mas como é que você vai progredir a bondade? Se coisas mais simples, você mesmo não se provoca e não se desafia a melhorar o seu próprio conceito, a melhorar os seus próprios sentimentos. Se em coisas mais simples você não está conseguindo, como é que em algo mais complexo você não vai continuar tentando? Então, não podemos menosprezar as coisas mais simples da vida. Porque ela nos capacita, elas promovem alterações psicológicas na gente a sermos mais flexíveis, a sermos mais igual o bambu, né? Que balança, mas não quebra. Seja tempestade, furacão, seja o que for. Porque esse é o objetivo. Você quer aprender com a dinâmica dos ventos da vida. A realmente se conformar em termos de dar forma, tá? A realmente se conformar a uma condição cada vez melhor. A se transformar em condições essenciais cada vez melhor. Então, mais além, surgem doutrinadores e comentaristas. Sou eu, por exemplo, estou aqui comentando, falando sem parar. Está falando de mim agora. Companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Longe, tão longe. E quase sempre aqueles que o acompanham, na suposição de buscar o Cristo, agora está falando de vocês, hein? Ante os mínimos erros a que se arrojam, né? Você vai lá, tem um pequeno erro que você acaba cometendo, por força da invigilância ou inexperiência, né? Por não vigiarmos adequadamente os nossos sentimentos, ou a nossa própria inexperiência diante de certos desafios, retiram-se, apressados, do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Nossa, essa frase aqui é 100% aquele livro Coragem, que eu compartilhei com vocês lá no grupo. Se vocês ouviram, se vocês já leram aquele livro, vocês tomam um susto, né? Porque parece que o livro está falando de coragem espiritual, é claro, né? Ele não está falando de coragem física. Porque qual é o conceito de coragem hoje em dia aqui na Terra? É você desafiar seu próprio corpo físico. Tá, ninguém mais tem corpo físico. O que é coragem? E você é um espírito imortal. Nunca morre. O que é coragem para você agora? Vocês entenderam? Acabou. Todo mundo ficou vazio. A pessoa não consegue definir o que é coragem.
Então, a coragem é realmente você querer desenvolver os serviços que lhes são atribuídos, estejamos no corpo físico ou fora dele. Entenderam? Não sei se eu me fiz claro. Então, o convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Paloma. Paloma? O microfone está fechado. No Não é meu melhor deixar para próxima? porque vai fechar, vai fechar. Tudo bem, então eu vou dar pause aqui. Beleza. Então, vamos lá então, gente. Paloma queria perguntar alguma coisa. É verdade, faltou Oi, Vanessa, desculpa. Pode falar. É um comentário para descontrair um pouco. Sim, Que a página, eu estou aqui pensando, você está falando, eu estou aqui pensando. Realmente é uma página difícil. sim. Mas vamos lá, para descontrair. A questão de coragem, né? Eu falo que o dia que eu desencarnar, o problema vai ser coragem para voltar. E aí eu brinco aqui em casa o seguinte, que eu falo pro meu esposo assim, quando acontece alguma coisa, né? Eu falo assim, eu falei que eu não queria vir, você foi lá e me convenceu. Aí ele fala para mim assim, mas amor, a gente tinha que vir para tentar evoluir um pouquinho, a gente ia ficar passado para trás, ia ficar ruim para nós lá. Aí eu falo para ele assim, mas olha só, então já que você praticamente me convenceu, eu tô aqui. Você veio na frente, resolveu algumas coisas, eu vim depois e vamos lá. Você tem obrigação agora de não desencarnar antes de mim. Eu não tenho problema para desencarnar. O meu problema é ficar aqui. Olha, é só para descontrair pela questão coragem, porque teve uma parte que você falou a respeito espiritual. Qual é a sua coragem quando você não está no corpo? Aí eu fiquei pensando nessa brincadeira nossa aqui em casa. Mas é isso aí, só para descontrair um sim, pouco. mas essa brincadeira, ela tem, geralmente a gente brinca das coisas mais profundas, né? Mas elas Sim. possuem, a sua brincadeira que você citou, possui aspectos profundos, Aham. né? Você mesmo você tá sinalizando para ele que você tem medo da solidão, que você não quer passar pela solidão, que você não quer passar por outras complicações, mas não é necessariamente não está dentro da capacidade dele escolher isso. Quem está escolhendo para todos nós é o próprio Cristo. Ah, sim, é Quando dentro ele, da página. exato, quando ele diz siga-me, ele está falando, o projeto já está lançado, o roteiro já está funcionando. Verdade. Só que a gente não percebe. E quando ele fala com relação toma cada dia a sua cruz, não é no seguinte sentido, não é no sentido de sofrimento em si. É no sentido de perceba quem você realmente é e conviva com você mesmo. Eu sei que parece redundante, né? Mas não é redundante. Você só pode melhorar. Por exemplo, por isso que eu estou falando, quando que o planeta vai se transformar de provas e expiações para regeneração? Foi quando você olhar para dentro de si mesmo e pensar, eu não me suporto mais. Essas rachaduras nessa construção interna, essas manchas nessa estátua, eu quero transformar, eu quero reformar essa estrutura. Você passa daquela condição de provas e expiações, onde a espiritualidade superior, junto com a divindade, vem costurando os seus destinos para você se auto-perceber e começar a evoluir, e depois você passa a evoluir por vontade própria. Por vontade própria. Quando eu falei da escola, eu estava sendo sincero. Se você hoje chega e fala o seguinte, ninguém mais precisa estudar, não é mais obrigatório estudar. Você não precisa estudar mais na escola. Um dia isso vai acontecer aqui na Terra, tá? É inevitável. Isso vai acontecer. Porque as pessoas têm que ter liberdade total de estudar. Mas a pessoa nunca vai escolher estudar. A pessoa nunca vai escolher sozinha seguir o Cristo. Porque tem que empurrar, porque tem que forçar. Não é assim que Deus enxerga o progresso. Né? Nós, adoecidos, com o coração que não sabe amar, com a consciência que não possui sabedoria, acredita nisso como verdade. Você tem que impor, você tem que maltratar, você tem que forçar. Não é assim que Deus não funciona assim.
Ah, mas eu reencarnei. Você reencarnou porque você precisa reencarnar, não simplesmente porque Deus está te forçando a reencarnar. Muitos espíritos se comunicam, estão 400, 600, 800 anos sem reencarnar. Por vezes você não está. O que aconteceu com eles? Eles podem ficar e você não? É isso? Claro que não, né? Deus não cria regras e não cria modelos de progresso para meia dúzia e para os outros fica sem modelo de progresso. Isso não existe na Constituição Divina. A Constituição Divina é a máxima sabedoria para todos. Então, sim, todos estão mais do que convidados. Todos já estão mergulhados em Siga-me. Todos nós já estamos participando desse projeto, chamado Filho do Homem. Todos nós estamos. Isso não tem como discutir. O tomar cada dia a sua cruz, é que é o problema. Porque antes de pegar a sua própria cruz, você tem que negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Negar os seus próprios interesses, aos seus próprios desejos. Por exemplo, quando você, Paloma, muito abertamente pegou e abriu o coraçãozinho, né, nessa experiência da relação conjugal, em que um brinca assim com o outro, né? E que é totalmente natural. Aí o que acontece? Você acaba percebendo, na sua própria fala, que você narra sentimentos de medo, mas fala brincando. A gente não gosta de falar sério de coisas que realmente nos dão medo, né? Então, a gente fala brincando, mas tem ali uma pontada de preocupação. Você não vai dizer medo, é preocupação. Ah, porque tal coisa eu não quero passar. Ah, porque tal coisa eu não quero sofrer. Ué, você não vai negar a si mesmo, não? Você já sabe que é um espírito imortal. Está com medo de quê? Esse é o problema. Qual é o verdadeiro medo? A maioria tem medo, até mesmo na hora da morte, é de dor. A pessoa não tem mais medo de nada. Mas a maioria que tem medo de alguma coisa é de dor, né? De ter uma morte lenta, ou de ter uma morte difícil, ter um desencarne difícil. Só que você não morre, você continua sempre. Você já passou por desencarnações milhares de vezes. Milhares de vezes. Isso já é totalmente natural para você. É esse que está sendo o problema com relação ao próprio espírita. Como é que ele cria coragem espiritual? É um conceito diferente. Porque quem cria coragem espiritual, ele cria coragem para negar a si mesmo. E, gente, olha só, negar a si mesmo é negar quando você tem opção, tá? Quando você tem opção. Quando a vida já te restringe as opções, isso não é coragem, isso não é mérito, isso não é virtude. Nossa, eu sou tão bondoso, eu não bato ninguém. Mas você é fraquinho, você não tem músculo, você vive se arrastando. Tá arriscado uma barata pegar um chinelo e te dar uma chinelada. Você não tem condições de bater em ninguém. Você é extremamente magrinho, extremamente fraquinho. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O verdadeiro desafio é quando você tem a escolha. Nossa, eu posso pegar um carro aqui e atropelar 20 pessoas. Ou eu posso pegar o carro e não atropelar. Isso é uma escolha. Eu posso ir para o trabalho e fazer o bem a todos. Ou eu posso ir para o trabalho e não fazer nada de bem para ninguém. E se bobear até prejudicar alguém. Isso é uma escolha. É isso que a gente não percebe. O projeto do Siga-me já aconteceu, já está acontecendo há milhares de anos. Está acontecendo o projeto Siga-me antes mesmo de Jesus ter vindo à Terra, na condição chamada Jesus de Nazaré. O Cristo, antes de vir à Terra, ele já tinha elaborado esse projeto. Ele já está em andamento há milhares de anos. Só que a gente não percebe. A gente está meio que assim, desatento, meio distraídos. O projeto já está em andamento. O Siga-me já está acontecendo. Então a gente precisa perceber esse detalhe, que não é tão um detalhe, é algo extremamente complexo. Ah, então vou ter que ficar negando a mim mesmo? Não, não é isso. Você tem que negar a si mesmo naqueles aspectos que sabe que não tem nada a ver com treinamento, com relação às as três principais obrigações que nós temos para conosco, com todos, né? Quais são as três principais obrigações de qualquer espírito? Você tem obrigações para consigo mesmo, obrigações para com o próximo, obrigações para com Deus. Jesus deixou isso claro. Pedir, buscar e bater. Você vai pedir caminhos para se transformar.
Senhor, eu não me aguento mais. Você está negando a si mesmo. Quando você fala isso, você está negando a si mesmo. Eu não me aguento mais. Eu sou uma pessoa insuportável. Eu percebo que, às vezes, eu vou falar com alguém, a pessoa fica zangada. Eu percebo que eu vou falar outra coisa, a pessoa fica chateada. Parece que tudo que eu estou fazendo está sendo desconstrutivo para todos. Eu não me aguento mais. É o momento que você começa a se negar. A se negar, a prosseguir dessa forma que você está vivendo. Vocês entenderam a profundidade que é isso? A pessoa questionar a sua própria essência, dos seus sentimentos mais puros, que você acredita que são puros. Eles não são puros. Eles são mais puros para você. Então, quando você começa a negar a si mesmo, peraí, nada é tão perfeito que não possa se aprimorar. Só Deus é perfeito absoluta. O resto, tudo está se aprimorando. Tudo está se melhorando. Falaram para Jesus, bom mestre. Aí ele chega, bom? Por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está nos céus. Aí você fala assim, pô, mas que absurdo, ele nem aceita o título de bom. Ele sabe que ele está também em progresso. Ele conhece outras escalas que a gente não conhece. Ah, mas então acima do Cristo tem coisas mais complexas? Sim, tem Cristos que são Cristos de galáxias, né? Que são coordenadores de galáxias. Tem outros processos mais complexos. O que não falta é bilhões e bilhões de galáxias afora. Fora outros aspectos que a gente não tem capacidade nem de imaginar. Então, negue-se a si mesmo, negar a si mesmo, é negar as prisões que nós mesmos criamos, ok? A gente precisa se esforçar em perceber. Caramba, não é que eu tenho a forma de pensar, que eu penso que tem que ser assim, assim, assensado? Esse é meu jeito. Eu vou viver assim. A minha vida é assim. Eu quero ser assim. Quando você começa a criar essas prisões, e todos nós criamos, você não está negando a si mesmo. Negar a si mesmo é, eu penso assim. Eu reajo assim, mas eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais reagir assim. Será que existe mais 8 formas diferentes de pensar sobre esse assunto? Será que existe mais 300 formas de reagir diferente sobre esse mesmo assunto? Então você está querendo buscar se transformar. O negue-se a si mesmo é um sinônimo a dizer o seguinte, pede caminhos diferentes para transformar a si mesmo. Mas você só pede para consertar aquilo que você acha que está torto. Você só pede para reformar, pintar uma casa se você acha que a tinta está ruim. Então, se você não observar que alguma coisa do seu mundo íntimo está diferente, se você não perceber isso, você não vai se negar, você vai achar que está no caminho certo. Eu estou dizendo que não tem maldade nenhuma aqui na frase que eu estou falando. Você só vai negar a si mesma se você perceber que não está coerente com a do Cristo. Senão seria uma negação absoluta. Ele não está falando aqui que existe a opção da negação absoluta. Ok? Dessas infindáveis variáveis, ele não está falando. A variável chamada Jesus de Nazaré, que você compreende que é modelo e guia, você não está negando os princípios dele. Não está. Você está ao contrário. Você está enaltecendo, destacando os princípios que Jesus viveu, que Jesus exemplificou, que Jesus ensina. Ele já criou o roteiro. Confia no meu roteiro. Dá certo. É isso que Jesus está falando. Confia, vai dar certo. Aprende a perdoar. Aprende a qualquer coisa que vai acontecer no seu destino. Vai haver um convite direto para você atuar e amparar pessoas que estão à sua volta. Mas você não vai saber como, e nem onde, e nem o momento exato. Você vai ter que ter sensibilidade na sua alma de perceber como ajudar. Aí vem a segunda frase que Jesus falou. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Como assim buscar? Buscar aprender como faz um bem, maior do que você já sabe fazer. Ah, eu só sei falar assim com fulano. Toda vez que eu começo a conversa com fulano, eu começo falando assim. Então vai, anota num caderninho. Hoje eu vou falar diferente com fulano. Eu vou começar elogiando fulano ou fulana. Eu vou fazer um doce que ela gosta. Eu vou fazer isso assim, assim que ele gosta. Eu vou surpreender essa pessoa. Eu vou fazer tal esse carinho. Eu vou baixar e vou amarrar o sapato dessa pessoa, sem ela me pedir. E vou subir com um sorriso e ainda vou dizer, não existe nenhum destino que a gente não possa alcançar, que a gente não possa executar juntos.
Isso é o buscar. Você está buscando o tempo todo. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é um máximo de bondade. Mas você está buscando, e buscando, e buscando. E não adianta. A busca que Chico Xavier fez não é a sua. A busca que Beltrano, Ciclano, Eurípides Barçanufo, a busca que ele fez não é a sua. É isso que a gente tem que começar a compreender. Existe um roteiro já escrito para você. Existe um roteiro de caminhos onde você vai ter que enxergar a opção de fazer uma bondade maior do que você está acostumado a fazer. E você vai ter que descobrir sozinho. Ninguém vai dizer para você o que é. É isso que é mais assustador nas pessoas. Né? O negar a si mesmo tem esse problema. Tome cada dia a sua cruz. Você vai ter que se esforçar, se empenhar em se transformar. Se empenhar em conectar o pouquinho de bondade que você aprendeu e colocar na prática. Não fique achando que isso não é uma cruz. Isso é uma cruz gigantesca. Talvez seja maior. Todo mundo só associa a cruz com o passado. Não, a cruz é o sofrimento do passado. São as coisas erradas que você fez. Deus não castiga. Desliga essa loucura da cabeça. Acaba com isso. Finge que isso não existe. Acabou de apagar da sua cabeça. O que significa a sua cruz? Significa os abismos que existem de conceitos tortuosos dentro de você mesmo. Você está sendo obrigado a conviver com você mesmo, com as suas próprias imperfeições, com as suas próprias dificuldades. Tem cruz maior do que isso, meu Deus? Não tem cruz maior que isso, não. Porque tudo que originou de errado no passado, você é obrigado a conviver aqui hoje. Então, se de repente, numa situação, no passado, você se irritou, ficou zangado com o Beltrano Ciclano, deu um tapa, deu um tiro, deu uma facada, você vai se irritar de novo agora. Agora você pode pagar para alguém te matar, você pode só ficar se afastar e ficar falando mal da pessoa o tempo todo. Mas, na verdade, ou então você para de fazer com medo. Não vou fazer, não vou dar uma facada nele, não, porque, poxa, eu aprendi, né? Que existe, depois vou ter que pagar isso, né? Ué, então você deixou de praticar aquele mal por medo? De sofrer consequências? Não porque você queria fazer um bem àquela pessoa? Você deixou de fazer um mal. Você já acha que é vitória? Não tem vitória nenhuma aí. Não existe vitória aí. Você está igualando a equação igual a zero, aonde Deus te patrocinou para você gerar uma bondade para aquela pessoa que te fez uma maldade. Esse foi o patrocínio. Né? Como é que é o sentimento da caridade? Benevolência para com todos, indulgência, compreensão para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Te foi planejado esse caminho para você enxergar. Se vira agora e pensa numa bondade para essa pessoa. Chico não conseguiu. Foi pedir a Emmanuel, porque Emmanuel foi reclamar com ele. Você tá aí todo azedinho, cara, porque passaram aí teu cachorrinho e você vai ficar essa palhaçada até quando? Ele, poxa, eu tô triste porque minha irmã, não sei o quê. Chico, você está criando um azedume em volta do seu coração. Por que vocês acham que ele era cardíaco? Porque ele não tinha a menor vontade de perdoar ninguém. Gente, vocês têm que começar a perceber isso, gente. Problema cardíaco é isso, tá? A pessoa não tem um problema grave de se arrastar com a inabilidade de perdoar. Muito pelo contrário, de carregar mágoa, de ficar somatizando mais mágoa, com mais mágoa, mais 20% de mágoa, mais 30% de mágoa. Você fica somando mágoa dos outros. Não, eu sou uma pessoa bondosa, né? Eu não faço mal a ninguém, mas fica guardando mágoa. Fica guardando mágoa? Ué, isso não é negar a si mesmo. Se você negasse a si mesmo, você não guardava mágoa. Vocês estão entendendo como é difícil perceber esse contraste? É extremamente complexo. O roteiro já está em execução. O roteiro da fé já está em execução. Acontece que a gente não está percebendo que a pergunta é, não é você confia em Deus? Não é uma relação de confiança em Deus. É Deus olhando para você e falando assim, eu posso confiar em você? Você é capaz de negar a si mesmo em certos princípios, pensando num bem coletivo maior? Você é capaz de carregar a sua própria cruz da sua indiferença, da sua incapacidade de ser bondosa com os outros, da sua incapacidade de realmente querer, por boa vontade, fazer a bondade para os outros. Você é capaz de conviver com esses sentimentos e ficar mesmo assim feliz, sabendo, mesmo reconhecendo todos esses sentimentos, eu não estou triste. Eu entendi.
É um processo de desenvolvimento. E eu estou em estágios iniciais. Não tem problema. A lei é de progresso e eu vou progredir. E você continua seguindo Cristo? Ou seja, abdicando de outros princípios? Abdicando de outras lógicas? Não é de outras lógicas fundamentalistas malucas, que foram inventadas aqui na Terra. Esse é o problema, é para seguir só ele, só o Cristo. Não é para seguir o padre, não é para seguir o bispo, não é para seguir pastor, não é para seguir dono de casa espírita, responsável por casa espírita, responsável por estudo. Nem é o mesmo que eu estou falando. O siga-me siga somente o Cristo. Qual o exemplo do Cristo faz com que eu transforme esse aspecto da minha vida que eu quero me transformar, não quero mais? Como é que você faz isso? Isso é chamado estágio planeta de regeneração. Você olha para dentro de você mesmo e pensa, não aguento mais essas construções que eu fiz. Eu quero me transformar. Eu quero me engrenar nesse grande projeto de roteiro da fé. Eu quero entender esse roteiro. Porque ele está construindo um roteiro para que eu possa, primeiro, confiar em mim mesmo. Segundo, primeiramente, confiar no projeto do Cristo, claro, né? Confiar no projeto do Cristo. Segundo, confiar em mim mesmo. Eu tenho condições de fazer. Eu tenho condições de cumprir. Eu tenho condições de me esforçar mais, cada vez mais. Força, raça, garra e determinação. Se você não viver esse princípio, você não quer seguir roteiro nenhum. Você quer ficar fazendo só adoração. Ele não está falando aqui de adoração não, tá, gente? O roteiro que ele está falando aqui não tem nada a ver com adoração, tem a ver com muito, mas muito trabalho. Muito, mas muito empenho. Muito, mas muita reflexão. Você tem que refletir sobre quem você mesmo é, como você reage diante das situações e pensar, ainda bem que eu me percebi agora nessa situação. Eu quero me melhorar e eu vou me melhorar, porque é o projeto do Cristo. Vai dar certo. Aí você começa realmente a se predispor a seguir o Cristo. Então, se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da sua felicidade, edificação para construção, você vai construir como se fosse um edifício, vários andares, vários cômodos. Isso é tijolo por tijolo. Não vem automático. Renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Você tem que renunciar. Não tem jeito. Não adianta você ficar nessa de, não, eu que controlo. O meu destino eu que controlo. Mas você entendeu que o roteiro divino é estruturar o seu progresso. Como é que você quer controlar e ser Deus ao mesmo tempo? Olha, eu quero ir lá na frente, fazer um projeto de um roteiro. Aí eu volto aqui atrás e cumpro. Que maluquice é essa? Então você quer dirigir numa estrada que você mesmo constrói, que você sabe onde estão todas as curvas, você já memorizou. Daqui a tantos segundos vem curva para a direita, tantos segundos, curva para a esquerda. É assim a Fórmula 1. O piloto ele decora, em segundo por segundo, aonde ele tem que fazer a curva. Ele lembra. Qual é a graça nisso? A graça é viver o inesperado. A graça é viver algo diferente. A graça é ser surpreendido. E nessa surpresa, como vamos reagir? Vamos conseguir manifestar forças interiores para reagir melhor? Não sabemos. Só assim a gente se descobre. Só assim a gente carrega a nossa própria cruz. Mas como assim a nossa própria cruz? É de tormentos do passado? Não tem nada a ver com tormento do passado. Todo mundo vai passar por tormentos. O Cristo passou por tormentos sem ter nenhum problema, sem ter culpa de nada. Não passou? Então que Deus é esse que quis deixar Jesus todo esculachado, né? Foi totalmente massacrado? Cadê a coerência? Porque a lei de amor está muito acima da lei de justiça. Não se fique aprisionado com lei de justiça. A gente não sabe ser justo. Essa é a verdade. A gente não sabe ser justo com o próximo e, pior, a gente não sabe ser justo conosco mesmo. Então, não coloque o maior estandarte da maior grandeza da Terra como a justiça. É uma ironia, é uma piada. Porque você nunca vai conseguir ser justo se você não souber amar, perdoar. Se você não desenvolver os recursos da caridade, existe uma lei sobre isso. Lei de justiça, amor e caridade, está no Livro dos Espíritos.
das leis morais. Aí tem um capítulo, se eu não me engano, é o 12 ou 13, não me recordo agora de cabeça, mas está lá. Daqui a pouco eu abro aqui, se for o caso. Lei de justiça, amor e caridade. Mas não é que são 3, não. Uma das leis chama-se justiça, amor e caridade. É uma tríade. Não existe amor sem justiça e caridade. Não existe caridade sem justiça e amor. E é um conceito extremamente complexo para todos nós. Como a gente pode viver 3 conceitos que aparentemente são contrários, são antagônicos? Não são antagônicos. A nossa percepção que está errada. Então, renunciar com desassombro às bagatelas da estrada, você tem que saber renunciar ao que você acredita que é bom e ruim para você mesmo. Ah, eu estou passando por essa situação. Nossa, isso é um sofrimento tão grande. Mas por que você está classificando como sofrimento? Talvez a sua forma de classificar como sofrimento é totalmente errada. É o princípio de construção, e você que está sentindo a vida de forma errada. É isso, gente. A gente tem que começar a despertar para isso. E especialmente na condição de espírito imortal, que todos nós somos. Né? Então, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. E procura Jesus por divino modelo. Olha só o que ele está falando. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Gente, qual é o maior problema da lei? Né? Vou fazer outra pergunta que está no livro Boa Nova, vocês não precisam responder. A pergunta é, lá na lei de Moisés, como está escrito o princípio de redenção? Como que Moisés descreve o princípio de redenção? Como que alguém pode se redimir dos seus próprios erros? Vamos supor, eu errei com o Beltrano, fui lá, errei até com uma cidade, fui lá e assassinei 20 mil pessoas. Como é que eu posso me redimir desse erro? Cuidado, hein? O espírita fala muita bobagem sobre isso. Na cabeça do espírita, que é mais espiritualista do que espírita, ele vai falar dizendo o seguinte, que você quase que tem que morrer 20 mil vezes para você se quitar com a lei de Deus. Mas qual lei? Qual é a lei que está se quitando? Qual é a lei que a gente está se quitando? Porque se você for ler as leis divinas, não existe essa lei. Não existe essa lei. Onde está escrito isso? Estava lá na lei de Moisés. Pagará centil por centil, olho por olho, dente por dente. E Jesus explica para Tomé, Tomé, você está observando as leis divinas sem nenhum sentimento. Você não entendeu. Olho por olho, dente por dente é com relação aos seus sentimentos. É com relação aos seus princípios psicológicos. Senão, aonde tiver um assassino, vai ter que ter mais 20 outros assassinos. E da onde tem 20... Bem, é uma PG, né? Progressão geométrica. A gente aprendeu já matemática, gente. A gente sabe que a humanidade ia se desconstruir em 3 semanas. Só no Brasil é assassinado mais de 60 mil pessoas. Por mês, por ano, se eu não me engano, com arma de fogo. 60 mil pessoas. Ué, se essas 60 mil pessoas precisam ser assassinadas, você vai ter que arrumar 60 mil outros assassinos. Ah, não, mas aí a pessoa pode vir doente, vai ter um câncer, vai ter isso, vai ter aquilo. E se redimir em quê? Por que vocês acham que passar por uma dor física vai redimir alguém? A redenção significa regeneração. Como é que você vai regenerar esse alojamento da sua alma de sentimentos e percepções de vida sofrendo uma dor física? Você vai sofrer dor física, vai ficar revoltado e continuar matando. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa incoerente com relação a o que ele está querendo dizer com suporta corajosamente as consequências de teus atos, de ontem e de hoje. As consequências estão em você mesmo.
Se você era uma pessoa insuportável naquela época e quis matar todo mundo e quis destruir tudo, pode ficar tranquilo, você vai passar por situações similares em que você vai ficar extremamente irritado, extremamente zangado e com desejo que se pudesse explodir uma bomba e destruir todo mundo. Você vai conviver com esse próprio sentimento. Não é porque alguém vai vir e te destruir, não, pô. Isso é uma coisa de louco. Isso é coisa maluca que foi inventada na percepção teológica, humanista, teológica, humana, louca da Terra, que não entendeu. Somos espíritos imortais. Você destroçar 300... Então faz o seguinte, a pessoa que assassinou 20 mil pessoas, Deus vai fazer o seguinte, vai fazer ela nascer e quando ficar bebezinho, morre. Vai ficar bebezinho, morre. 20 mil vezes. O que o espírito mudou? Nada. Em absolutamente nada. É isso que a gente tem que começar a entender, gente. Eu posso pegar uma pessoa e chicotear ela direto. Ela não muda por isso. Se ela tiver um dia com o chicote na mão, está arriscado ela chicotear também. Então, como é que você transforma isso? É através do amor. Então, Jesus pega e explica. Isso está no livro Boa Nova, tá, gente? Não estou inventando, não, tá? Eu posso depois mandar para vocês esse capítulo. Eu mando de novo, não tem problema. Tomé. Até você está observando as leis divinas sem sentimento. Ele deu a dica. Ele falou claramente, ele explicou em detalhes para os discípulos. Vocês não estão entendendo que a primeira lei é uma lei de amor? Como é que você pode colocar o ideal de justiça acima da lei de amor? É lógico que as consequências dos seus atos de ontem e de hoje vão impactar para você perceber o quanto que fez falta você ter amado mais no passado. A lei é de amor. Não é provocando mais dor que você vai transformar alguém. É percebendo o quanto que você já recebeu de amor e que você não tem valorizado. Ah, mas então qual vai ser as consequências então dos meus atos de ontem e de hoje? Você vai acabar percebendo que tudo que você construiu afasta as pessoas de você. Que você queria construir elas de amor, elas de carinho com diversas pessoas e todas se afastaram de você. Aquele grupo que você tinha há 3.000 anos atrás, mais da metade já não quer nem ver tua cara. Que consequência mais complexa que essa? Gente, eu estou falando de espírito que está tentando reencarnar e não consegue mãe para reencarnar. Não consegue mãe para reencarnar. Nenhuma mãe aceita ele. Nenhuma mulher desejosa de ser mãe aceita aquele espírito para reencarnar com ela. Que consequência pior do que essa? Você trava o seu processo. Lá na lição a Nicodemos. Você nunca vai conseguir ver o reino de Deus se não nascer de novo. É óbvio, né? Você nunca vai mudar seu ponto de vista. Por isso está falando ver o reino. Por isso está falando de ver, visão. Você nunca vai mudar o seu ponto de vista se você não experienciar posições diferentes. Uma hora você entra como chefe, outra hora você entra como funcionário. Uma hora você entra como super rico, outra hora você entra como pobre. Outra hora você entra como poderoso, não consegue entender porque essas pessoas não querem trabalhar e fazer as coisas como você está mandando. Fica tranquilo, pouco depois você desencarna e reencarna onde? Na posição da mesma estrutura que você criou de poder. Aí você vai ver, olha, você não falou que era fácil trabalhar 12 horas por dia sem parar? Só com 15 minutos de descanso? Na hora do almoço e 15 minutos à tardinha? Então tá bom, vamos ver quantos anos você aguenta antes de adoecer e desencarnar. Aí a pessoa desencarna revoltada. Foi um absurdo, esse esquema, a pessoa me maltratou, tudo para ficar rico, que não sei o quê. Mas quem criou esse projeto de 12 horas sem descansar foi você. Você não pode falar isso para o desencarnado, ele não vai entender. Meu amigo, você defendia isso. Você falava assim, poxa, muito importante. Quando eu estava numa mesa mediúnica no Galileia, foi um tempo atrás, e eis que se comunica. Foi até difícil a comunicação dele, que ele não fala português direito, começou a falar um pouco inglês, e depois conseguiu falar um pouco do português. Ele era um dos grandes juristas americanos que defendia o aborto. Mas você não está entendendo, ele ainda defendia mesmo, até hoje.
e estava lá assinando, né, e tentou influenciar o último julgamento. Ele foi lá e ficou revoltado, se comunicou revoltado. Por quê que não foi aceito? Como foi deixar isso acontecer? Que tinha que preservar o vaso humano, que não sei o quê, que a mulher tem que ter esse direito, que não sei o que lá. E aí mostraram aquele monte de criança assassinada para ele, né? E é uma coisa horrível, né? A criança é destroçada. Quem conhece como funciona sabe o que eu estou falando. E eis que, mesmo assim, ainda não se sensibilizou, até que mostrou um grande amor da vida dele. Um desses grandes amores sofreu aborto. Aí caiu em choro, caiu em pranto. Porque ele pensou, puxa vida, uma canetada minha levou ao assassinato do maior amor da minha vida. Você vai ficar responsável pelas consequências dos seus atos de ontem. Você vai ver a consequência. É óbvio que Deus vai criar constrangimentos naturais. Você vai querer impor um monte de coisa para os outros. Fulano que é fraco, essa galera aí que é fraca. Você vai invadir países, vai dizer que as pessoas que são fracas, mas você não sabe que quem reencarnou lá foi o grande amor da tua vida. E você vai maltratar aquele amor. Por um desejo maluco, por atos impensados loucos que você quer viver. É assim que Deus nos educa. E você vai ter que conviver com isso. E o pior, você vai ter que suportar isso corajosamente. Por quê? Porque você não tem como desconstruir isso. A gente não percebe. Isso aconteceu e isso acontece com todos nós. Não é só com ele, com esse caso que eu acabei de citar. Mas acontece com todos nós. Estamos convivendo com pessoas que não é por acaso. Poxa, essa pessoa fez isso, isso, isso. Essa pessoa fez aquilo. Como é que ela pôde fazer isso? Mas quem disse que talvez não foi você? Que no momento certo acabou com seus atos deslocados, aonde você deveria ter agido de uma forma diferente, que a outra pessoa ia agir diferente, você deixou de agir. Você deixou de fazer, você deixou de falar, você deixou de opinar. E você vai ter que conviver, vai ter que suportar com as consequências dos seus atos. Quer dor maior do que essa? Então sim, vamos ter que suportar. Vamos ter que falar para nós mesmos. Caramba, não é que eu realmente vacilei, eu realmente não me empenhei, eu realmente vivi distraído durante vários milênios. Eu não quero mais viver distraído. Eu quero observar e ter certeza absoluta, todos os dias, minuto a minuto, Deus planeja situações em nosso caminho. Seja no lar, seja no trabalho, seja durante o corpo físico, onde estamos aqui animando o uniforme de trabalho, seja fora do corpo físico. E vamos ter que suportar essas consequências dos nossos atos sem ficar com esse negócio de chicotinho nas costas, falando eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou uma pessoa tão horrível, ah, Senhor, eu não vou conseguir evoluir. Então você já renunciou, né? Renunciou só porque faliu algumas vezes, e todo mundo tem que falir, né? Se você não tem amor, não tem sabedoria, você acha que vai dar certo? Não tem como dar certo. Então a gente tem que suportar essas situações. Deu ruim. Foi, ué. Fazer o quê? Era assim, né? Agora eu preciso mudar. Ficar se lamentando, se amuriando, é uma coisa interessante, mas não é a essência. A essência é qual foram as motivações e o drive, qual foi aquela motivação interna dos meus sentimentos que desencadearam esses atos. Eu não estava focado em ser bondoso com o próximo. Eu não estava focado em trabalhar a compreensão das imperfeições alheias. Eu não estava preocupado em desenvolver o perdão das ofensas. Eu não estava preocupado com esses sentimentos da caridade, que são as ferramentas hábeis que levam à construção do amor. Então, realmente, abdicar de nós mesmos, abdicar de formas de pensamento, abdicar de princípios é difícil, não é fácil. Então ele finaliza. Não se esqueças, não fique descuidado e distraído. Presta atenção. Existe muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Cuidado, aqueles que se chamam de cristãos é um label, é uma marca. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada.
Você vai observar pessoas que estão buscando ser bondosas, que estão buscando, que são compreensivas, que às vezes nem tá preocupado com isso. E já tem uma certa construção, já tem um certo desenvolvimento. Quem disse que você vai sempre reencarnar no lar que segue o Cristo? Quem disse que você vai reencarnar no lar onde as pessoas são religiosas? Quem disse isso? Da onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Então, por vezes, você vai ter que reencarnar em locais extremamente complexos. É só vocês observar o livro, que eu vivo recomendando a todos, o livro Renúncia. Aonde Alcione foi nascer? Olha o que aconteceu na história de Alcione. Ela saiu de uma estrela de Sírios. Ela não tinha mais nada a ver aqui na Terra. Mas veio para ajudar Pollux a amar e servir. Eu vou te ajudar a amar e servir, Pollux. Pode deixar. Eu vou te ensinar a amar e servir. E reencarnou junto com ele. O Pollux quis seguir com ela? Não. Foi para outro caminho. E ela teve que seguir o caminho dela. Pensa que foi fácil? Ah, você não tem mais que reencarnar aqui na Terra? Pô, vai ser uma vida de brigadeiro. Leia o livro. Você vai tomar um susto. Não tem vida. Planeta de provas e expiações, onde a maioria que nos cerca não sabe o que é amar e não possui o mínimo de bom senso de sabedoria, o básico do básico. É óbvio que todos nós, nesse caldeirão, vamos agir maus, vamos agir de forma impensada uns com os outros. É isso. Porque estamos descuidados. Não estamos cuidando da nossa própria essência. Temos que cultivar essa essência. Eu quero desenvolver os sentimentos da caridade. Porque eu quero desenvolver o amor. É esse o roteiro que o Cristo explicou. E o Cristo já está confiando em cada um de nós. Esse é a pior fala que eu tenho para falar no final aqui para vocês. Jesus, o Cristo, já está confiando em nós. Ele não estaria empenhando tantos recursos para cada um de nós à toa. Se preocupe com o próximo. Seja bondoso, fale com carinho. Se preocupe com o sofrimento do outro. Saiba buscar palavras de consolação. Seja um canteiro de paz e harmonia, um canteiro de flores de paz e harmonia por onde você caminha. Pare de só levar aflição, confusão e destruição em qualquer tipo de conversa. Ah, mas eu não sei falar de outras coisas. Aprenda! Não tem outro caminho. Pedir, buscar e bater. Por quê? Vai ter uma hora que você vai bater a porta do Pai pedindo trabalho. E vai querer executar o trabalho divino, não como você quer, mas como o dono da vinha quer que você execute. Como é que você quer que colha as uvas? Eu vou começar a colher lá de baixo. E aí o dono da vinha fala, não, quer que você comece a colher aqui de cima. Pô, mas eu vou encher o cesto e quando ele estiver lá embaixo vai estar pesado, eu vou ter que subir com ele todo pesado. É assim que eu quero. Esse é o bater a porta do Pai. Você não pode questionar qual é a estrutura de destino que está sendo planejada. Você não é criador, você é criatura. Você precisa perceber isso. Você vai descer morro abaixo colhendo as uvas. Vai chegar lá embaixo, o cesto vai estar lotado e pesado. E você não vai conseguir tirar ele do chão. E foi proposital. Você vai ter que dar um de humilde e pedir ajuda. Você pode me ajudar a carregar o cesto? E vai ter que conseguir mais 3, porque é pesadão, né? 2 pessoas só não conseguem. Vai ter que ser 4. Talvez eu precisar de um carrinho. Então, mais 3, né? Para construir um carrinho. Vai ter que botar corda para ancorar, mais 2 para segurar a corda. Alguém que sabe dar nó em corda, porque a maioria não sabe dar nó em corda. Aí quando você vai vendo, caramba, que doideira. Deus criou uma situação, me pediu para fazer uma coisa que depende de várias outras. Isso é absurdo. Bem, agora você entendeu o projeto. O projeto é por cooperação. Você não tem como desenvolver fé se você não perceber que o caminho mais próximo a Deus está ao seu lado. É a outra criatura do lado. Não tem como você se ligar a Deus diretamente, entre você e Deus. Eu vou avançar para Deus diretamente, está tudo resolvido. E vou progredir direto para Deus sem precisar de ninguém. Isso não é progresso espiritual. Isso não é progresso. Isso é loucura, alucinação. Nesse planeta, tudo já
está representado dessa maneira. O reino vegetal não vive sozinho, sem o reino mineral. O reino animal não vive sozinho, sem o reino vegetal e mineral. Igualmente, cada um de nós. E adivinha? Na constituição atômica de cada uma das nossas células, existem átomos que, para serem criados, existem átomos que constituem as nossas células, que, para serem criados, você só vai encontrar, sabe aonde? Dentro de estrelas. Olha que linda. Você faz parte do cosmos, de todo o universo. Você faz parte da criação divina. E, com certeza, Deus possui objetivos grandiosos para cada um de nós. Você é importante para Deus, porque Ele se esforçou profundamente para te criar e está aguardando pacientemente que a gente possa perceber o roteiro desse processo de desenvolvimento. E o Cristo não está por desenvolver ou por fazer algo. Ele já fez, já estamos rodando no projeto. O projeto já está em execução há milhares de anos. E vamos ter que despertar os nossos sentimentos para isso. Gente, desculpa aí, tomei o horário todo. Poxa vida. Desculpa. Essa página aí é daquelas que a gente tem que ouvir 300 vezes. É porque essa página aqui, eu já li ela 37 vezes. Essa é a 38ª que eu estou lendo. E ainda acho que não está 100%. Tem mais. Entendeu? Tem mais coisas que a gente não está percebendo nela ainda. É sempre assim, os nossos sentimentos vão restringindo a nossa percepção. É esse o grande problema, né? Então a gente tem que dinamizar esse princípio e reconhecer que estamos em construção. Então tem vários espíritos nos auxiliando, espírito chamado espírito guia, né, que alguns chamam de anjo da guarda, nos estimulando, mas ninguém vai pular dentro da gente e vai falar assim, agora eu vou criar vontade em você. Ninguém faz isso, nem o Cristo. Isso é a nossa parte, né? É o nosso trabalho. Então faz a prece final para a gente, Tosélio. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, só temos a agradecer, Senhor, por todas as dificuldades, por todos os problemas, por toda essa escola fantástica que faz com que possamos reconhecer a nós mesmos, que possamos identificar, perceber os nossos abismos, as nossas falhas, que são inúmeras. E assim, Mestre, através dos teus exemplos libertadores de amor, de brandura, de afabilidade, de doçura, possamos compreender a essência em desenvolver o amor que é tão complexa e que realmente é que controla e coordena todos os aspectos da vida em todos os pontos da galáxia. Obrigado, Mestre, por tudo. Que assim seja. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Obrigada. Tosélio, vou esperar você aí colocar de novo, porque eu vou ouvir de novo. Essa página é difícil. Pode falar, Paloma, fica à vontade.